É ele lá? Ele vem junto? Não, né? Não. Ele tem carro. Aqui, pega uma. Vou fazer as vezes aí pra tu não ficar sozinho. Obrigado. Não precisamos exclusivo. Tá pronto aí? Tá. Quando você? Boa tarde, cuidado. Tarde. A gente está tratando, bastante gente tratando esse jogo como uma possível reviravolta para o Figueirense, né? Tanto em questão de vencer fora de casa, até fica um pouco chato, né, bater nessa tecla, mas a gente tem que perguntar também, né, sobre esse tabu de um ano sem vencer fora e também de sair ali de perto da zona de rebaixamento, né? Acabou ficando agora com um ponto de diferença para o 17º colocado. Como é que foi a conversa nessa semana? Além do gramado, né? Mais questão do psicológico dos atletas para motivar ainda mais eles para esse confronto catarinense. Bom, primeiro a gente tem que estar com os pés no chão, né? Mais do que nunca, sem perder a razão das coisas. Alguns problemas nós temos que enfrentar. O problema de não vencer fora de casa é um problema que a gente tem que enfrentar, sim, e a gente não vai esconder, não vai fugir disso. Nós temos que lutar, melhorar para somar pontos fora de casa. Quanto às dificuldades que a gente encontra nas partidas, não existe uma outra maneira da gente resolver a não ser colocando o que a gente tem de melhor. A gente não pode ficar arrumando porque o gramado é diferente ou porque é fora de casa. A gente não pode criar esse tipo de problema, porque já é um jogo difícil, já é um jogo que a gente tem que competir no alto nível, competir com todas as nossas forças. Então a gente quer sim somar pontos, a gente precisa somar pontos, né? Como sempre, mas sem tirar os pés do chão, né? Vamos passo a passo, jogo a jogo. A gente tem ainda muito que lutar dentro dessa competição. E quanto à motivação, só de trabalhar, de vestir essa camisa já é mais do que suficiente para ser um fator de motivação. O Pintar, esse jogo tem dois componentes diferentes ali, né? Uma é a questão da rivalidade local, estadual, se é uma equipe com quem o Figueirense joga com frequência, já enfrentou esse ano pelo estadual. E uma outra questão que faz, acho, muita diferença, queria que você falasse a respeito, que é a questão do gramado sintético, né? Muda o jogo, muda a velocidade, enfim. Como é que tem trabalhado isso essa semana? Bom, primeiro que a gente, como eu disse, né, a gente ficar reclamando do gramado não tem como, porque nós vamos ser obrigados a jogar lá. Vamos enfrentar isso também, né? Mais uma dificuldade que a gente não pode se esconder. Nós temos que ir lá, independente do gramado, e fazer o nosso melhor, jogar melhor, encontrar, né, uma solução para essas dificuldades, mas sem esquecer que nós temos uma história, né? Nós temos um torcedor que espera da gente um bom desempenho, quer estar feliz junto com a gente. Então para a gente isso é mais do que suficiente para a gente ir com todas as nossas forças, independente se o gramado é sintético, é natural, é bom, é ruim, é apertado, a gente sabe disso, né? Mas a gente vai sim buscar somar pontos, buscar resultado, porque não pode ser diferente nesse momento. Ricardo, boa tarde. Com relação à última partida diante do Confiança no estádio do Scarpelli e projetando esse duelo diante do Brusque, o que tu vê de pontos positivos que tu traz daquela partida ainda diante do Confiança e o que tu vê que acha que dá para corrigir ali na equipe do Figueirense que tem sido trabalhado durante essa semana? É legal falar sobre isso porque incomodou bastante a gente durante a semana, e é bom que isso incomode, porque a gente tem que realmente estar incomodado pela performance, principalmente no primeiro tempo, né? Não funcionou como a gente imaginava, como a gente tinha trabalhado, sem esquecer que existe um adversário. O próprio Confiança venceu o Ipiranga, que é o vice-líder da competição. Então nós não jogamos contra ninguém, né? Nós temos dificuldade aqui também, nós ainda temos muito que melhorar, a gente sabe disso. Então a gente precisa ter equilíbrio para avaliar algumas coisas. Quando a gente fala da última partida, nós tivemos as bolas para matar o jogo, né? E isso faz parte, né? Todos os jogos a gente vai ter dificuldade em algum momento onde o adversário tem que nos apertar também, e a gente vai ter um momento para vencer. Nós não soubemos matar o jogo, né? Seria diferente se no início do segundo tempo as bolas entram, as oportunidades acontecem. Eu acho que a gente não estaria falando desse jogo aqui dessa maneira, mas repito, serve de lição, muita, a gente aprende muito. A gente não sabe tudo, né? Principalmente eu não sei tudo,
mas a gente aprende bastante com esses momentos difíceis, né? A gente aprende com as dificuldades. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer de novo e a gente vai em busca de um bom jogo para ter uma boa performance e buscar um bom resultado. Em relação a esse primeiro tempo que não deu certo contra o Confiança, né? A gente viu que no intervalo foram feitas 3 substituições. Pensando nisso, a gente pode esperar uma mexida no time que foi titular contra o Confiança? E se tu puder, acredito que não vai falar, mas se tu puder falar o setor ali que vai mexer. É interessante, né? Porque parece que foram as mudanças que melhoraram a equipe, mas é diferente por característica, né? O que a gente mudou foi a característica dos jogadores que entraram, né? Uma pressão mais alta, uma pressão mais na bola, a gente subiu um pouco mais a marcação, a gente fez um gol muito cedo, né? Contra Confiança, e a gente acabou tentando administrar isso. Repito, é um erro que a gente comete e que eu não posso deixar isso acontecer mais, mas o que é importante para a gente, nós precisamos construir melhor, nós precisamos ter um armador, né? Nós precisamos ter um construtor. Era essa a ideia já, não de agora, né? A gente já vem falando sobre isso, eu já falei sobre isso. Às vezes, como o Kasparov falou pro Guardiola, né? Não é você adiantando as peças no xadrez que você busca uma vitória. Então a gente tem que avaliar isso melhor. Repito, serve de aprendizado. Mais uma vez, a gente avalia por recortes, né? O recorte dos últimos 5 minutos do primeiro tempo, não foi bom, né? Foi ruim. E aí a gente achar que está tudo errado também, vendo o jogo friamente, né? Não é bem assim, mas repito, a gente precisa mexer para melhorar isso também. Então, ainda na última coletiva, depois lá do empate com Confiança, você falou que a equipe hoje se encontra num panorama melhor do que quando você chegou, né? Que estava na lanterna, agora já está respirando fora da zona de rebaixamento, mas você também teve uma fala que me chamou a atenção, que você falou que todas as equipes já demonstraram que tem um limite ou que chegaram perto desse limite, né? Você acredita que o elenco do Figueirense também chegou perto desse limite, que faltam peças de reposição? Como é que tem visto essa questão? Isso tem sido muito discutido aqui dentro, a gente está muito preocupado com isso, porque todos nós temos limites, né? Principalmente quem está dentro de campo, um esporte tão difícil como é o futebol. A gente precisa melhorar esse nosso limite, a gente precisa aumentar esse limite. Nem sempre a gente consegue superar isso, né? Para isso precisaria de muitas outras condições, mas não passa desapercebido. Todo mundo aqui já está muito atento a isso. Esse grupo já mostrou que pode responder. Ao mesmo tempo que a gente subiu o limite, porque dos últimos 5 jogos, né? Os últimos 5 jogos do Figueirense, nós temos uma derrota, né? São 2 empates e 2 vitórias. Ou seja, a gente avaliar que tudo está errado, que esse grupo tem dificuldade, ou que eu já não entendo mais nada, eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma, mas eu não vou pedir calma, claro, não posso pedir isso para o nosso torcedor, principalmente, é super compreensível, que ele só quer vitória, nosso torcedor não quer outra coisa, só quer vitória, e a gente trabalha para isso. Então, sim, nós estamos muito próximos do nosso limite, a gente precisa melhorar, a gente está trabalhando para aumentar esse limite, mas nós também precisamos reforçar, como todas as equipes estão fazendo, né? Você vai para um Guarani hoje que aumentou a folha de pagamento em R$1 milhão. Um jogador que nós tivemos contato, um jogador que nós fomos atrás, a gente teve possibilidade. O Guarani ofereceu o dobro do que a gente poderia pagar e acabou levando um jogador que em 2 jogos fez 3 gols. Então é complicado, não é tão simples quando a gente fala em reforços, principalmente nesse momento. Mais uma vez, a gente vai continuar buscando solução para essas dificuldades. Falando agora do ataque, mais da referência do ataque, a gente viu contra a Confiança o Felipe Augusto de movimentação, mas também em determinados momentos fazendo mais próximo ao gol, o Kaique descendo um pouquinho mais, tem também o Márcio que acabou não entrando, mas tem outras características também. Como tu avalia esses 3 atletas que tu tem para referência de ataque? 3 características diferentes, né? Totalmente diferentes um do outro. Isso é muito bom, né? Que a gente pode encontrar maneiras de jogar. Para o jogo do Confiança, a ideia era ter um Heift aberto, né? Com possibilidade de um confronto mano a mano contra o lateral que subia pouco, né? Pelo menos. Lembrando que o Confiança fez 4 mudanças, né? Para o jogo contra a gente. Ou seja, o adversário também estuda o Figueirense, né? A gente sabe disso. Então, o que a gente tem como referência foram os jogos que a gente conseguiu vencer.
e a gente venceu com 2 9s, né, com 2 atacantes. Em algum momento a gente precisa melhorar isso, eu repito mais uma vez, a gente precisa construir, e quando a gente fala de construir, você precisa de um construtor. Eu estou vendo isso, não é hoje, a gente está tentando solucionar, ao mesmo tempo que a minha referência é quando eu tenho um bom jogo, um bom resultado. Então isso para mim mostra que a gente acerta, né, quando as coisas dão certo, e quando não funciona a gente tem que rever, dar um passo atrás e realmente construir melhor tudo isso. Cuidado com o passar do tempo e talvez os resultados não acontecendo como esperado, né? Essa chance de classificação, a gente sempre vai ter que falar sobre isso, né? A chance de classificação vai diminuindo com esse tempo de menores rodadas. Como é que tem sido essa conversa também com o elenco para manter essa motivação no alto, né? Porque vai precisar pensar, como você já disse, pensa jogo a jogo, né? Mas como é que tem sido essa conversa também com os atletas para manter essa empolgação no alto? Não, primeiro que é muita atenção, né, com a parte de baixo, muita atenção. Em nenhum momento a gente está descartando isso. Em nenhum momento a gente está deixando de lado, achando que está tudo certo, que a gente só tem que olhar para cima. Em nenhum momento isso vai acontecer aqui. Enquanto a gente não tiver 100% de segurança, em nenhum momento a gente vai deixar de estar preocupado e trabalhar. Mais do que estar preocupado, a gente está trabalhando para sair, né, o mais rápido possível dessa parte de baixo da tabela. Mas se a matemática mostra para a gente que é possível, porque 3 pontos hoje em dia é muita coisa. 2 vitórias, né, e 2 tropeços de qualquer adversário lá em cima pode colocar a gente lá em cima também. Então a gente não vai esquecer disso, e não sou eu que quero, né? Não sou eu que estou fazendo conta, não sou eu que estou sonhando. A matemática é exata, né? 2 de 2 são 4. Então a gente não pode jamais desperdiçar ou jamais deixar de trabalhar muito pensando na parte de cima. A gente pensa nisso sim, a gente quer chegar lá sim. A gente tem que melhorar muito, a gente tem que reforçar sim. Tudo isso a gente já sabe, mas a gente não consegue fazer isso hoje, agora, nesse exato momento. Continuar trabalhando e buscando se aproximar desse sonho. Pintado agora.